Seja bem-vindo ao quarto vídeo da série sobre incredulidade. Se você não assistiu os anteriores, assista. Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. E eles chegaram do outro lado do mar. Esta é a vitória que o Senhor Jesus quer dar para você diante das lutas e batalhas que você tem enfrentado. Ele quer cumprir em sua vida as suas promessas. Seja qual for a batalha que você esteja enfrentando nessa travessia, na sua travessia, o inimigo chamado incredulidade vai buscar impor o caos na sua mente, no seu coração. Você está se sentindo com medo? Parece que os problemas que você está vivendo não têm solução. Parece que as promessas do Senhor não se cumprirão na sua vida e você se sente abandonado, pois era exatamente assim que os discípulos sentiam. Renata, aquelas ondas gigantescas, a água entrando no barco, começando o vento forte, eles olharam para aquilo e disseram: a palavra do Senhor não vai se cumprir. A promessa de atravessarmos para o outro lado não vai acontecer e nós vamos morrer no meio dessa tempestade. Isto é o que a incredulidade quer implantar no seu coração. Ela quer colocar o caos, ela quer transformar a promessa em decepção. Mas tem um aspecto idêntico naquela travessia descrita na Bíblia e a nossa vida agora, João. E sabe qual é o aspecto semelhante nessa travessia? É que Jesus estava ali no barco. No momento em que eles tiraram os olhos das ondas, tiraram os olhos do barco enchendo e olharam para Jesus, as coisas mudaram. Mudaram. Agora, detalhe, Jesus não estava vivendo o caos. Não. Eles estavam. O caos era um caos no coração deles. Interno. Jesus dormia tranquilamente porque para o Senhor Jesus não há caos. Ele é soberano sobre todas as situações, inclusive sobre essas que você está vivendo neste momento. Mas, Renato, a hora que a coisa mudou de direção, a hora que aquele caos começou a ser transformado, foi na hora que eles olharam para Jesus. Olharam para Jesus e puderam clamar para ele: Senhor, salva-nos! Renato, que oração eles fizeram naquele momento. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles parecem que eles poderiam talvez pedir: Senhor, me dê mais barcos, mais remos, manda alguém nos socorrer. Não, eles não tinham mais alternativas. Não sabiam nem o que pedir. O coração deles era uma coisa só: Senhor, socorre. Socorre. Senhor, nos socorra, nós vamos morrer. Ou seja, a oração deles é a oração que fez a diferença naquela situação. Apesar das ondas e dos problemas enormes, eles olharam para Jesus, que estava com eles no barco, e pediu: Senhor, socorro. O que muda a direção no meio do caos não são as ondas, o mar ou qualquer situação externa. Nem a nossa eloquência em saber qual é a saída. O que pedir ao Senhor, muito menos. Eles não sabiam mais o que pedir. Mas eles pediram socorro. E quando nós pedimos socorro ao Senhor, Ele nos socorre. Os discípulos pediram a Jesus que os socorresse. Ele está presente também na sua vida. Se você é um discípulo de Jesus, Ele está contigo porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa do Senhor não está condicionada a nenhuma situação. Ele estará presente conosco em todas as situações. Saiba disso. O Senhor está presente com você. Se você crê e se rendeu a Ele, Ele está presente em sua vida. Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, a hora é essa. Creia nele e Ele passará a ser a sua companhia em todos os momentos. Ainda que você não saiba o que esperar de Jesus, se você não entenda como Ele vai resolver o seu problema, você deve pedir socorro mesmo assim. Renato, os discípulos não tinham a menor ideia do que Jesus ia fazer.
Não. Eles não tinham a menor consciência de quem estava ao lado deles e o que esta pessoa podia fazer naquela situação que eles estavam vivendo. Eles chamam Jesus, pedem socorro a Jesus, e Jesus simplesmente se levanta e diz ao mar e diz às ondas: aquieta-te, cala-te. E de uma hora para outra fez uma completa calmaria. É interessante que essa calmaria não foi só na natureza, foi dentro daqueles corações. Saber que todo aquele perigo parecia algo ilusório, porque desapareceu instantaneamente pelo poder, pela soberania e graça do Senhor Jesus. Ninguém mais poderia fazer aquilo que Jesus fez, na plenitude da sua soberania e da sua graça por eles. Acalmou a tempestade que estava havendo dentro daqueles corações. Renato, imagina o coração dos discípulos quando tudo aquilo passou. Eu imagino que a calmaria de alma e de espírito que eles tiveram foi muito maior do que o ambiente externo. Foi algo transformador. O Senhor Jesus é o Senhor de todo o universo. Ele é o soberano. Ele é aquele que sustenta e mantém as nossas vidas. Amém. E a sua vida também. É aquele que tem poder sobre qualquer tempestade que possa estar batendo a sua vida neste momento. Ele pode dizer: aquieta-te, cala-te para qualquer situação que te causa aflição, para qualquer situação que a incredulidade tenha plantado no seu coração o medo, a desesperança e o desespero. O Senhor Jesus tem poder sobre essas situações. Ele é o Senhor de todo o universo. Qualquer dificuldade para Ele está debaixo da soberania dEle e Ele pode intervir. Renato, já imaginou o que os discípulos, depois que o Senhor agiu? Ficaram pasmos, né? Ficaram pasmos, ficaram surpresos. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Você também pode experimentar essa surpresa na sua vida se você deixar Jesus agir sobrenaturalmente na sua vida. Quem é este? Este é o Senhor de todo o universo. Este é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir e imaginar. Este é aquele que deixou o seu trono na eternidade e veio à terra para fazer-se companhia na sua vida e te dar livramento nas suas batalhas. Renato, é olhar para Jesus. É olhar para Jesus. Se você já entregou sua vida a Jesus, Ele já salvou a sua alma, agora você tem que aprender a aniquilar a incredulidade, viver pela fé nele e ser canal do seu poder, da sua graça, na sua vida e na vida de outros que te cercam. Isso é chegar do outro lado. Exatamente, Renato. Nós precisamos tirar os olhos das ondas gigantescas e olhar para Jesus. Somente. E na hora que a gente olha para Ele, a gente clama por socorro. Ele vem de uma forma que você jamais vai imaginar. Como os discípulos começaram aquela navegação? Eles poderiam ter começado pensando assim: sem Ele nós nada podemos fazer. Mas não, eles começaram achando: nós podemos. E eu fico pensando o seguinte, Renato, depois daquela travessia, aqueles homens foram completamente transformados. Uns foram os discípulos que embarcaram naquele barco de um lado do mar. Outros foram os discípulos que desembarcaram do outro lado. Os que desembarcaram conheciam mais do seu Senhor, conheciam do poder do seu Mestre sobre todas as circunstâncias da vida. Os que desembarcaram eram pessoas diferentes. A tempestade que você está vivendo na sua vida neste momento, ela pode ser instrumento do Senhor para te transformar em uma pessoa muito mais íntima dele. A reversão do caos que você está vivendo começa quando você olha para Jesus
com esperança. Ele pede socorro. Inicie agora mesmo a vitória sobre a incredulidade. Você pode não saber o que pedir, mas o Senhor sabe do que você precisa. Clame por socorro e Ele te atenderá.